Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta sexta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, você tem um encontro marcado aqui com o Reflexão e Vida, onde nós trazemos sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso eu quero aproveitar e pedir para que você que ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. É muito importante também curtir o vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. E para que esse vídeo se torne visível a mais pessoas, você pode ser um mensageiro de boas notícias. Você pode compartilhar o link desse programa aí nas suas redes sociais e nos ajudar a alcançar um maior número de pessoas com a palavra de Deus. Então, se você ainda não compartilhou, compartilhe, clica aí e compartilhe no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa, envia para pelo menos uns 7 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para receber a palavra do Senhor nesta manhã. Bom, nós começamos essa semana uma nova série, uma série no livro de Provérbios, e já estudamos aí segunda, terça e quarta, o capítulo 1. Hoje nós vamos estudar e refletir no capítulo de número 2. E eu quero então te convidar, se você tiver a possibilidade de abrir aí a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia, nós vamos ler o capítulo 2 do livro de Provérbios, que fala sobre a excelência da sabedoria. E a palavra começa dizendo assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Veja que nesses primeiros versículos, a palavra nos convida a buscar a sabedoria, guardando as palavras do Senhor, a palavra de Deus, no nosso coração e cumprindo os seus mandamentos. Veja que ele diz logo no versículo 1: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração ao entendimento, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Nós já falamos aqui no capítulo 1 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer ter sabedoria para agir em toda e qualquer área ou em todo e qualquer aspecto da sua vida, é muito importante buscar a Deus por meio da palavra para que possamos conhecer a vontade de Deus, entender a vontade de Deus e praticar a vontade de Deus. E aí quando chega nos versículos 6 a 8, ele vai dizer assim: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Veja, há pessoas que têm conhecimento, há pessoas que têm inteligência, mas não têm sabedoria. Há pessoas que até nem têm tanto conhecimento e nem tanta inteligência, mas têm sabedoria. Conhecimento e inteligência é o que se adquire intelectualmente ou cognitivamente. E sabedoria é o uso que se faz do conhecimento e da inteligência que se tem. Então veja, tem pessoas que têm menos inteligência ou menos conhecimento, menos informação, mas tem sabedoria. E consegue com essa sabedoria
desenrolar situações que outras pessoas com muito mais conhecimento, com muito mais inteligência não conseguiu fazê-lo. Então, o que faz a diferença na vida do ser humano é a sabedoria. E essa sabedoria vem de Deus. Por isso que ele diz, olha, o Senhor dá a sabedoria. Tiago vai dizer isso no capítulo 1 da sua carta, quando ele diz assim, olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, mas peça sem duvidar. Então, se você está tendo dificuldade de lidar com o seu relacionamento, de lidar com seus colegas de trabalho, de lidar com seus familiares, de lidar com alguma situação da sua vida, peça sabedoria a Deus. Deus tem a direção que você precisa para a sua vida, Ele tem o discernimento, o entendimento que você precisa para lidar e para resolver toda e qualquer circunstância na sua vida. E aí ele continua dizendo, Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é um escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Tem pessoas que vivem pedindo sabedoria, mas vivem andando em caminhos tortuosos, vivem numa vida de pecado, vivem uma vida que desagrada a Deus. Ora, quem vive uma vida que desagrada a Deus, quem vive uma vida contrária à palavra e aos princípios eternos de Deus, não vai ter a sabedoria, não vai ter o discernimento, não vai ter o entendimento necessário. Veja que o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e a inteligência, Ele revela a verdadeira sabedoria para os retos, para aqueles que andam com integridade, para aqueles que fazem a coisa certa, para aqueles que andam de acordo à vontade do Senhor. É preciso fazer a coisa certa, para que possa também receber de Deus a sabedoria que necessita. Há pessoas vivendo uma vida que desagrada a Deus e querendo que Deus lhe dê discernimento, querendo que Deus lhe dê sabedoria. Como é que Deus vai dar sabedoria para uma pessoa que está vivendo uma vida tortuosa, uma vida contrária à sua vontade? É preciso se corrigir, se consertar e então receber do Senhor a sabedoria. E aí, ele diz assim, então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua vida. Aqui tem um destaque interessante. Quando ele diz assim, porque a sabedoria entrará no seu coração, é porque aquilo que eu falei agora há pouco, a sabedoria é algo que vem de Deus. Não é algo que nasce simplesmente dentro de nós, é algo que vem de Deus, é implantado por Deus. É Deus quem implanta essa sabedoria no nosso coração. À medida que nós o buscamos de todo o coração, à medida que nós o obedecemos e o agradamos com todo o nosso ser, nós recebemos então do Senhor a sabedoria em nosso coração. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. A sabedoria nos dá discernimento, para que a gente possa entender aquilo que realmente vem de Deus ou não, aquilo que agrada a Deus ou não. A pessoa sem sabedoria, ela se deixa levar por qualquer conversa, por qualquer discurso, por qualquer proposta. Mas a pessoa que tem a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, não vai acreditar em qualquer coisa, não vai se deixar levar por qualquer coisa. Vai buscar a direção de Deus, vai consultar a vontade de Deus, para quem tenha sabedoria para lidar com aquela situação. Dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e se desviam em seus caminhos. Então, a sabedoria que vem de Deus nos livra do mal e do homem mau. A sabedoria que vem de Deus nos livra do mal e do homem mau. Às vezes o mal é
fruto das nossas próprias escolhas e das nossas próprias decisões. Mas quando nós pedimos a Deus a sabedoria e estamos buscando viver uma vida que agrada a Ele, Ele nos mostra aquilo que em nós é destrutivo para a nossa vida, aquilo que em nós não o agrada e aquilo que em nós, de alguma forma, vai nos prejudicar. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Olha, a sabedoria nos faz ter perspicácia. A sabedoria nos faz ter discernimento, para não nos deixarmos seduzir por aquilo que não vem de Deus. Há muitas pessoas sendo seduzidas pela fama, pelo status, pelo poder, pelo dinheiro. E as pessoas que são facilmente seduzidas é porque não têm sabedoria, não têm discernimento, não têm orientação. Muitas vezes se consideram autossuficientes. Muitas vezes são prepotentes e perdem a oportunidade de fazer a coisa certa. E aí, ele finaliza com os versículos 20 a 22 dizendo: tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos. Porque os retos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Então, aquele que procede erroneamente, aquele que vive uma vida que desagrada a Deus, vai ser destruído. Ele se autodestrói. Ele se autodestrói. Mas aquele que tem sabedoria vai andar pelo caminho certo, pelo caminho que agrada a Deus, pelo caminho dos homens de bens, e vai guardar os caminhos dos justos, vai seguir a direção de Deus, vai habitar firme e seguro nessa terra, na expectativa do grande dia em que se encontrará com Deus eterno. Portanto, queridos, não existe nada mais necessário para nós do que buscarmos sabedoria em Deus. Sabe, eu vejo às vezes as pessoas pedindo algumas coisas que, se Deus desse, a pessoa talvez mudaria o seu tipo de oração. Porque veja, às vezes as pessoas estão passando por uma situação desafiadora e aí pedem a Deus paciência. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Para que você tenha paciência, é preciso que essa paciência seja exercitada. Como é que você vai exercitar a paciência? Através de situações que anteriormente lhe tiravam a paciência. Então essas situações vêm para treinar a sua paciência, para exercitar a sua paciência. Então a orientação que eu dou é: não peça paciência, peça sabedoria. Porque para exercitar a paciência você vai ter que enfrentar situações adversas, situações difíceis. Mas quando você pede a sabedoria, então você recebe o direcionamento de Deus para lidar com toda e qualquer situação, por mais difícil e por mais adversa que seja. Então, a melhor forma seria pedir a Deus sabedoria e não paciência. Ah, Senhor, eu tenho pedido paciência, mas tem estado tão difícil, parece que quanto mais eu peço, mais impaciente eu fico. E exatamente assim. Quem pede paciência terá que exercitar essa paciência. Mas quem pede sabedoria recebe de Deus a direção que precisa na sua tomada de decisões, nas suas escolhas, nos seus relacionamentos interpessoais, em toda e qualquer circunstância. Então, em vez de pedir paciência, peça sabedoria. Porque quem pede sabedoria recebe de Deus muito mais do que simplesmente a sabedoria. Quem pede a sabedoria recebe a própria bênção de Deus, o cuidado de Deus, a provisão, os livramentos de Deus. É o que nós vimos nesse capítulo que nós acabamos de ler, do livro de Provérbios, capítulo 2. Quem pede sabedoria, quem busca a sabedoria de Deus, recebe proteção, livramento, segurança, provisão. Porque o que nós realmente precisamos é da presença de Deus.
e é dele que vem a sabedoria para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que nós possamos, nesta sexta-feira, crescermos ainda mais na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui, finalizando mais uma semana, onde tivemos a oportunidade de compartilhar a Tua Palavra, iniciar essa nova série de reflexões a partir do livro de Provérbios. Ajuda-nos, ó Deus, a tirar as lições necessárias para que nós possamos ser homens e mulheres segundo o Teu coração, que tenhamos a sabedoria que vem do Senhor, para que possamos também viver uma vida que agrada e que glorifica ao Senhor. Nós oramos, certos do Teu cuidado, da Tua bênção e da Tua provisão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. E se Deus permitir, segunda-feira, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado. Mas não esquece de ainda compartilhar. Se você já compartilhou, compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não compartilhou, compartilhe o link desse programa para que nós possamos avançar e alcançar um número cada vez maior de pessoas, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até segunda-feira, 6h30 da manhã, se Deus assim nos permitir.